Ok, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Avivando o Chamado. Eu, você e o Espírito Santo. Tá? E nessa noite tem uma palavra muito especial para o seu coração. Eu sei que há já muita expectativa nos corações. Nós queremos muitas vezes ver Deus fazer coisas grandes, coisas novas na nossa vida. Eu e você queremos viver sempre algo novo da parte de Deus. E Deus sempre tem algo novo para nós vivermos, experimentarmos. Mas há princípios, há fundamentos que nós não podemos fugir deles. Nós temos que entender isso e saber como ser guiado pelo Espírito Santo, como fazer a vontade de Deus, como estar acima das circunstâncias, como permitir que Deus possa conduzir a nossa vida de glória em glória e somente, querido, sendo cheio do Espírito Santo, somente sendo guiado pelo Espírito Santo, somente ouvindo a voz dele, é que eu posso ser bem sucedido na minha vida pessoal, na minha vida ministerial. Você que tem um chamado de Deus, você que foi chamado por Deus para realizar coisas grandes da parte do Senhor, então te prepara, porque certamente esse é um tempo novo que Deus está estabelecendo para você. Eu quero compartilhar com você 1 Samuel, capítulo 10, versos 6 e 7. Momento na vida da história de Israel, um momento que começa a monarquia, né? Um momento na qual Deus levanta um homem, o último juiz daquela nação foi o profeta Samuel, um homem cuja autoridade e unção eram extraordinários, porque Samuel ele reunia nele simplesmente os três poderes. Samuel ele era juiz, sacerdote e profeta. Ele era o legislativo, ele era o executivo, né? E ele era também o judiciário. Então era um homem que tinha um chamado poderoso e era uma autoridade sobre a nação. Mas aí um dia essa nação quer imitar outras nações e quer ter reis, como também as outras nações vizinhas tinham. E aí Deus vai repreender e vai dizer: olha, Samuel, não fica tranquilo, porque esse povo não rejeitou a você, rejeitou a mim, eu que sou o rei deles. Então o povo rejeita a teocracia, mas eles querem um rei humano. Mas Deus permite. E Samuel vai agora ungir esse homem que foi direcionado por Deus, escolhido por Deus, um homem da tribo de Benjamim, cujo nome era Saul. E no verso 6 e 7 do capítulo 10, é esse momento em que Samuel libera uma palavra sobre a vida de Saul, dizendo em determinado momento, né, a qual que ele iria a Gibeá, e Deus aí havia um destacamento filisteu. Ao chegar na cidade, você vai encontrar um grupo de profetas descendo do altar, no monte, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. Mas quando você vê essa cena, Saul, quando você passar por isso, sabe o que vai acontecer? O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e em transe, e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, porque Deus está com você. Olha que promessa poderosa. Queridos, quero que você entenda isso. O Espírito Santo, ele agia desde o Antigo Testamento e até o Novo Testamento. E não teria como um homem ser ungido rei sobre Israel, conduzir uma nação de Israel, sem ter sobre ele a unção, sem ter sobre ele a capacitação sobrenatural do Espírito Santo, para ele cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. É impossível fazer uma obra de Deus, uma obra espiritual, sem ser cheio do Espírito Santo, capacitado por ele para viver essa realidade. E Deus sabia que seria impossível para Saul reinar aquele povo conforme o coração dele, se não fosse instruído por ele, se não fosse direcionado por ele, se não fosse tocado por ele. Por isso era necessário que ele fosse um homem, recebesse uma unção poderosa do Espírito Santo de Deus. E antes dele ser ungido rei, há uma profecia. Samuel libera uma palavra sobre a vida dele e vai dizer, né? Ou melhor, depois da unção, ele vai dizer para ele: olha, você vai se encontrar com um grupo de profetas e o Espírito Santo virá sobre você e você profetizará com eles e será transformado num novo homem. Queridos, você só se torna uma nova pessoa, só torna alguém diferente do que você é quando você é tocado pelo Espírito Santo, quando você é cheio dele, quando você é inundado por ele, imerso por ele. Aí sim, você se torna uma outra pessoa. Essa foi a experiência de Saul, porque o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi transformado em outra pessoa. Um homem que, apesar da sua estatura, apesar do seu tamanho, apesar do seu porte, era alguém que era medroso, era tímido. Porém, quando o Espírito Santo veio sobre ele, transformou ele numa outra pessoa.
Nós vamos ver essa realidade também lá no livro de Atos dos Apóstolos. Os discípulos de Jesus, né, todos com medo da perseguição, passando por problemas, por dificuldades. Mas eu disse, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aí, até que do alto seja derramado o Espírito Santo sobre a vida de vocês. E aí sim vocês serão minhas testemunhas. Porque Jesus sabia que somente com aqueles homens fossem cheios do Espírito Santo, eles seriam capazes de realizar a obra, o projeto de Deus, a qual Deus estabeleceu para que fossem testemunha em todas as nações. Então, queridos, somente quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ele pode transformar você em outra pessoa. Então, quem era covarde torna-se corajoso, quem era tímido torna-se ousado, quem era incapaz torna-se capaz, porque a unção faz você ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova, cheia da presença de Deus. E eu quero que você entenda isso. Quando o Espírito Santo toca você, a primeira coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos, aconteceu com Saul e acontece com tantas outras pessoas que têm uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, é que o medo vai embora. A ousadia chega, a direção chega. E aí agora você passa a ter direcionamento de Deus para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para você. Não importa se o ministério é pastoral, se você lidera a célula, onde você está, se você está na portaria da igreja, se você está cuidando do acolhimento de pessoas, se você trabalha no trabalho social, mas somente quando o Espírito Santo vem sobre você, é que você se transforma em outra pessoa. Se você é do louvor, e aí vai uma palavra para os levitas aí, queridos, vocês são responsáveis por abrir os céus, por rasgar os céus. Então, quando forem louvar a Deus, querido, você tem que estar cheio do Espírito Santo. E tá alguém conectado com os céus para trazer os céus, para os céus inundar aquele ambiente. Saul, ele tem essa experiência. A vida dele foi transformada. E ele reinou durante 42 anos sobre Israel unificado. E a qual, desses 42 anos, ele também, apesar de ser cheio do Espírito Santo, ele cometeu alguns deslizes, algumas falhas a qual ele foi rejeitado por Deus por conta disso. Porque tem uma coisa, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas não significa que você ser cheio do Espírito Santo, está direcionado por ele, você não possa cometer erros, equívocos. Então, preste atenção, querido. O importante não é como você começa a carreira, é como você termina ela. O importante não é como você dá os primeiros passos, mas o importante é que dentro desses primeiros passos, no fundamento que Deus estabeleceu para você, aonde você vai chegar no final. Entende? Persevere. Saul, por causa de uma batalha com os filisteus, aquele homem que foi direcionado por Deus, cheio do Espírito Santo, um dia Samuel dá uma ordem para ele, olha, fiquem aí, aguarde com o povo, acampe aí, mas no 7º dia eu virei e sacrificarei ao Senhor, e a batalha estará garantida. Só que passaram 6 dias, Samuel não chegou, e aí o povo começa a ameaçar abandonar Saul, a desistir, sair do front daquela guerra, daquele combate. E sabe o que acontece? Saul fica impaciente e querendo agradar as pessoas, e ele usurpa uma posição que não era dele. Ele entra agora para fazer um ofício sacerdotal, de sacrificar ao Senhor. Então ele usurpa o local que é de Samuel, que era o sacerdote constituído para isso. E aí o que acontece? Ele sacrifica ao Senhor, para que o pessoal que disse que não estava mais dando para aguardar Samuel, o profeta, então ele teria que fazer isso. Então ele faz isso para poder agradar o povo. E aí que vem um recado para você. Deus quer tocar você nesta noite. O Espírito Santo quer tocar a sua vida hoje. Quer transformar você numa nova pessoa. Transformar você, ativar em você dons, capacitação sobrenatural. Mas preste atenção em algo. Você não pode, não deve. E você tem que ter muita atenção naquilo que você vai fazer para Deus. Porque você foi chamado para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a tua força, todo o teu entendimento. Você está entendendo? Em primeiro lugar é Deus. Porque se você quer conduzir o seu ministério, o seu chamado para agradar as pessoas, para atender a necessidade da gente, das pessoas que estão aí, eu quero dizer para você que seu ministério começa a dar os primeiros passos para o fracasso. Sabe por quê? Porque melhor é ouvir a Deus do que ouvir as pessoas. Não estou falando de você não ouvir conselhos sábios de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, mas estou falando de você querer agradar as pessoas, porque alguém ameaça abandonar você, abandonar o ministério, alguém diz que não vai ficar ao seu lado se você não tomar atitude, e você às vezes sem consultar o Espírito Santo se precipita
e faz coisas sem um direcionamento de Deus. E o que sabe que acontece? Acontece que começa a tomar decisões erradas, movido pelas pessoas. Então, queridos, o que acontece é que você começa a viver uma vida agora desalinhado com o propósito que Deus tem para você. Se foi chamado por Deus, se o Espírito Santo está sobre você, se há um direcionamento do Espírito para o seu ministério, então, por favor, querido, escuta a sua voz. Deixa Ele direcionar você em toda a verdade. Não queira viver uma vida para agradar as pessoas. Você foi chamado, em primeiro lugar, para agradar a Deus. Ele é o responsável por tudo, por minha vida, por sua vida, pelo meu chamado, pelo teu chamado. Você foi comissionado por Ele, chamado por Ele, trazido, atraído por Ele e enviado por Ele. Então, você tem um Senhor. Ele é o teu Senhor. Então, por favor, escuta a sua voz. Só dê os passos que Ele direcionar a você. Não faça como Saul, um homem que foi transformado por Deus, verdade. Ele foi transformado, todavia, a sua fragilidade de caráter fez com que ele passasse a temer os homens, a temer as pessoas, a querer ser politicamente correto, ao invés de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, e muitas vezes vai custar um preço de abandono de pessoas virarem as costas para você, de pessoas não quererem seguir você, de pessoas não querer estar ao seu lado, de pessoas porque você simplesmente não está agradando ou não está atendendo às necessidades pessoais de alguém. Mas quero dizer, fique firme naquilo que Deus estabeleceu para você, porque se um sai, o Espírito de Deus traz 10, se 2 saem, ele traz 100, se 3 saem, ele traz 1000, se 4 saem, ele traz 5000, mas entenda, mas não saia do propósito que Deus já estabeleceu para você. Aquilo que o Espírito Santo falou para você, cumpra na íntegra. Aquilo que ele falou para você, não deixe de ouvi-lo. Um dos grandes problemas, queridos, que acontece nos ministérios muitas vezes, para aquelas pessoas que estão exercitando o chamado, é que simplesmente se deixam ser levados pela opinião das pessoas. Isso é um problema que você tem que aprender a administrar. Você tem que aprender não só a administrar, você não tem que dar ouvidos na verdade, mas na verdade você tem que saber a convicção do seu chamado. Se você tem convicção, quem lhe chamou, para que ele chamou, aquele que lhe enviou, o que você tem que fazer, então você não tem dúvida. Você não pode ser parcial com o seu chamado. Chamado, queridos, a integralidade do chamado não está apenas no ter um ministério integral, isso é, eu sirvo só ao Senhor, não trabalho no secular. Não. A integralidade do chamado é muito mais do que isso. A integralidade do chamado é quando você diz para Deus, Deus, eu estou contigo, e em primeiro lugar, em segundo lugar é o Senhor, em terceiro lugar é o Senhor. E depois, Senhor, serão as outras prioridades. Depois, queridos, vem a família, depois vem o seu ministério. Mas uma coisa é certa, é que você não pode conduzir o seu ministério preocupado em atender às demandas das pessoas, porque nem sempre, ou quase nunca, ou nunca, a voz do povo é a voz de Deus. Então entenda isso. Preste atenção, essa palavra é para você que é líder. Você que passa o tempo todo querendo agradar as pessoas, querendo que as pessoas lhe aceitem, ou aceitem o seu ministério, ou que você conduza a coisa da forma que venha querer agradar as pessoas. Não estou dizendo que você não deve amar, você deve abraçar, deve beijar, você deve, querido, cuidar das pessoas que Deus colocou sobre as suas mãos para cuidar, porque as pessoas que cruzam o seu caminho, foi Deus quem colocou. Agora, o que você não pode fazer é deixar que as pessoas, por causa das suas necessidades, usurpem, roubem ou façam você desviar dos seus olhos de Deus para simplesmente atender demandas pessoais. Porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira coisa, querido, que Deus vai provar você, tá? E é isso, que essa palavra vem para você, que Deus sinto presença forte do Espírito Santo aqui neste momento. Deus está provando o seu coração, pessoas aí que estão sendo provadas por Deus. Deus está fazendo prova do seu coração, está tocando em você, e você está vendo, você vendo aquele lema, agrado ou não agrado, eu atendo ou não atendo fulano, o que é que eu devo fazer, como eu devo me posicionar, mas sabe por quê? Porque Deus quer ver se você realmente quer cumprir o chamado que Ele já colocou em suas mãos. Então não tenha medo de desagradar, não tenha medo de dar seu rosto, muitas vezes sua face a tapa, de se expor, porque ser líder, ser chamado para liderar é se expor, ser chamado para pastorear é se expor, chamado para o ministério, queridos, é para estar à frente,
queridos, e ser alvo de críticas mesmo, ser alvo de pancadas mesmo, porque nós somos co-participantes do sofrimento de Jesus. Então, se ele foi rejeitado, você vai ser rejeitado, meu filho. Se ele foi, muitas vezes, abandonado, você ou eu, em algum momento, podemos ser e seremos abandonados. Se em algum momento o discurso que sai da nossa boca não vai agradar, mas nós não temos que estar preocupados com isso, com milindres de pessoas. Nós temos que estar preocupados, querido, sabe por quê? Em agradar aquele que nos alistou para essa obra, para agradar aquele que nos chamou para cumprir o chamado, para agradar aquele que diz para mim e para você: há um tempo novo de Deus, há uma nova realidade de Deus, há vidas que estão esperando, e você está perdendo muito tempo, às vezes, com pessoas que não querem dar ouvidos, pessoas que ficam simplesmente alimentando feridas e que você simplesmente fica aí querendo tapar a ferida das pessoas. Que eu estou falando isso pelo Espírito Santo, falo com todo respeito e amor, mas eu sei que você tem que tratar pessoas, você tem que tratar vidas, mas há algo que eu quero dizer para você, sabe? É que há muitas vezes nós nos esforçamos tanto para querer estar atento ou gastando energia com pessoas que não querem ouvir, com pessoas que não querem se submeter, com pessoas que não querem seguir. Jesus, olha interessante, Jesus, ele estava atento, sabe a quem? Aos que criam ou aos que estavam a ponto de crer. Jesus não perdia tempo com aqueles que não criam. Se você prestar em todas as escrituras, Jesus não perdia tempo com aqueles que não criam. Jesus não perdia tempo com aqueles que davam as costas, aqueles que blasfemavam. Não. Jesus ia atrás dos perdidos, porque é um coração sedento aí que está aguardando. E é você, cheio do Espírito Santo, que vai lá e vai tocar essas vidas, vai restaurar essas vidas, porque a vida é sedenta precisando de você. Mas não gaste energia com pessoas que simplesmente querem sugar você e simplesmente não querem se submeter, que você aconselha, você orienta, elas não cumprem, depois retorna para você pedindo oração novamente pelas mesmas coisas, e fica sendo aquele ciclo vicioso de desgaste. Pessoas que ficam de campanha em campanha, de pedido em pedido, de coisa em coisa, e não vê a vida mudar. Mas uma coisa é certa nesta noite, é que o Espírito Santo virá sobre você, ele encherá você, ativará você, e você será uma nova pessoa, cheia da glória de Deus, para cumprir o propósito que ele já estabeleceu para a sua vida. Então, queridos, Saul, ele representa uma geração parcial, uma geração de coração dobre, uma geração que é de coração inconstante, que vacilam, que tem hora está em cima crendo, tem hora que não crê, tem hora que está perfeito, tem hora que não, que se preocupa em agradar as pessoas. Saul representa uma geração que se preocupa muito mais com a sua reputação do que com o seu caráter. Se preocupa muito mais com aparecer para as pessoas, para se mostrar politicamente correto, do que simplesmente dizer a verdade, do que fazer a vontade de Deus, do que muitas vezes cumprir aquilo que papai já estabeleceu. Então, queria essa palavra de exortação nesse momento para vocês, dizendo: queridos, vale a pena você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Vale a pena você ser alguém cheio do Espírito Santo para andar na verdade. Vale a pena você ouvir a voz de Deus e não se preocupar em estar querendo agradar pessoas, mas agradar aquele que lhe chamou pelo seu amor para você cuidar de vidas, para você tocar aqueles que verdadeiramente estão necessitados. Entende, querido? São coisas muito, muito sensíveis e muito singulares. Parece até um paradoxo, mas não é. Você foi chamado por Deus. E a primeira pessoa que você tem que amar e agradar é a Deus. A primeira pessoa que você tem que seguir é a Ele. Esse direcionamento. Saul, ele comete vários equívocos, ao ponto de um dia o Senhor falar para Samuel: Samuel, não chore por Saul, porque eu já o rejeitei. Eu já não quero mais como rei, mas escolhi um outro homem, um outro para assumir o lugar dele, um homem segundo o meu coração. E aí vocês conhecem da história de Davi, uma história, querido, um personagem na Bíblia que causa uma identificação poderosa conosco, que faz arder o nosso coração. Quando nós lemos a história de Davi, ele fica assim, cheio de alegria, a gente chora com ele, sorri com ele, a gente vibra com ele, a gente sente a dor dele, porque Davi é alguém muito
penitente, cujo coração se rasga diante de Deus. Alguém que logo novo foi separado por Deus e era um menino ainda quando Samuel ungiu ele. Mas era alguém que teve um coração tão rasgado diante de Deus, tão verdadeiro. Apesar de suas falhas, seus defeitos, mas é alguém que tinha uma sinceridade extraordinária. É alguém que sabia o que Deus queria, que honrava a Deus sobre todas as coisas. A diferença da geração que Saul representa para a geração que Davi representa é porque a geração de Saul é uma geração parcial, é uma geração de ânimo doble, é uma geração inconstante. Mas a geração que Davi representa é uma geração que não é perfeita, mas é a geração que tem um coração rasgado diante de Deus. Saul, naquele dia em que Samuel ungiu ele como rei, a Bíblia diz que ele pegou um vaso de azeite. Em outra versão diz que foi um cálice de azeite. Cálice significa juízo. Cálice não, porque aquele rei, Deus de fato ele não queria. Ele autorizou, consentiu, permitiu, porque o povo queria. Então Saul foi alguém que veio para reinar, reinou durante 42 anos, mas não era a vontade perfeita de Deus, entende? Mas uma coisa é certa, mas o outro que sucedeu ele, Davi, foi diferente, a qual ele mesmo vai dizer um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque Davi era um garoto que tinha um coração íntegro, um coração inteiro, um coração quebrantado, um coração que temia Deus e que valorizava a unção que estava sobre ele. A pergunta é, de qual lado você quer estar? De qual posição você quer ficar? Em que lugar você está hoje, querido? Eu falo para você com muito amor e muito temor do Espírito Santo, porque hoje é noite de transformação. Hoje Deus quer mudar você de uma posição para outra, de um local de parcialidade para um local de integridade, integralidade, de uma posição de medos e fobias, de preocupação com o que os outros vão pensar. Deus quer arrancar você desse local da preocupação com a reputação para trazer você para o lugar da integridade de caráter, sabe? Deus quer trazer você do local da onde os receios e a aceitação pesa, para o local onde há descanso e verdade. E aí, aonde você quer estar? Aonde você quer seguir a Deus nesse chamado? Porque você tem um chamado, mas você tem barganhado com Deus. Você tem feito colocações diante de Deus. Você tem feito questionamentos a Deus. Você tem colocado peso em balança para Deus. Mas quer dizer para você, vale a pena abrir mão. Vale a pena ouvir a voz dele. Vale a pena seguir o chamado. Vale a pena sim. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus quer hoje. Que ele quer encher você. Quer transformar você numa nova pessoa. Para você fazer coisas extraordinárias. Porque esse foi o início de Saul. Saul ganhou guerras, ganhou batalhas. Estabeleceu o reino. Teve expansão do reino de Israel. O início foi muito bom. Foi algo assim glorioso. Ele se atrapalhou do meio para o fim. Mas a minha oração é que você vá de glória em glória, de triunfo em triunfo, e que nada possa impedir o operar de Deus sobre a sua vida, porque o Espírito Santo quer conduzir você em toda a verdade. Eu acho extraordinário, queridos, alguns textos da Escritura, porque o mesmo Espírito Santo que estava com Saul ali, lá registrado na época dos reis, o mesmo Espírito Santo estava sobre Davi, é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que habita em mim, que habita em você, que capacita a gente para viver uma vida extraordinária. E me chama a atenção muito, lá em Atos capítulo 10, como Deus estava operando, como havia um acontecimento de Deus. Deus estava falando como fala hoje, estava agindo como age hoje, sabe? E algumas pessoas acham, não, parece que Deus está calado, parece que Deus parou de falar, parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida, no ministério. Não, Deus continua falando, querido. É a gente que para de ouvir. Somos nós que deixamos de ouvir a voz dele. Somos nós que nos ocupamos a nossa mente com tantas coisas dessa vida e tantos cuidados dessa vida. Mas hoje o Espírito está dizendo para você, olha, há decisões que você precisa tomar, há passos que você precisa dar para você viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Olha só, Pedro estava lá em Jope. Havia uma mudança na estrutura, né, da liderança da igreja.
Não estava mais Pedro em Jerusalém. Veio perseguição sobre Jerusalém. Os discípulos, os apóstolos espalharam-se pelas outras nações, pelas outras regiões. Então o que é que acontece? Pedro foi para Lida, de Lida foi para Jope. Em Jope ele foi lá porque foi chamado, porque uma irmã faleceu. E ele foi chamado para ir lá, ele vai lá e ora e aquela mulher ressuscita. Pedro estava naquele lugar, mas não havia plano talvez em Pedro estar ali. Mas aquele que é nascido do Espírito, querido, é como o vento. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim sou eu e você quando somos chamados por Ele. Então entenda isso. Se você é guiado pelo Espírito Santo, se você é chamado pelo Espírito Santo, então entenda isso, você é como o vento, disse Jesus, que é nascido do Espírito, é como esse vento. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então te prepara, porque Ele vai te levar para lugares que você não planejou, lugares, tem na agenda dele lugares que você não assinalou, não marcou na sua agenda, mas está na agenda de Deus. Há coisas para você realizar que você não fez nenhum tipo de planejamento ou mensurou em fazer. Sabe por quê? Porque aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você não sabe onde ele fez a curva, nem para onde ele vai fazer a próxima curva. Assim sou eu e você, se somos guiados pelo Espírito Santo. Então, querido, se prepara, porque há coisas novas de Deus para você. Pedro estava lá em Jope. Ele estava lá na casa de Simão, um curtidor de couro, na beira-mar, e estava ali. E de repente, ele tem uma visão. Ele tem uma visão, queridos, de um lençol que desce, cheio de animais. E aí o Senhor fala para ele, Pedro, mata e come. Mas Pedro, que apesar de ser um homem cheio do Espírito Santo, mas era um homem que precisava ser tratado em algumas áreas da vida dele, principalmente na área da religiosidade. Porque às vezes, que não é porque eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu caminho com o Espírito Santo, isso significa que eu estou isento de tornar-me alguém religioso, alguém que quer encaixotar Deus dentro dos meus padrões, que quer engessar o operar, o agir de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas. Pedro, ele fez milagres extraordinários, até a sombra do homem curava. O cara caminhou com Jesus 3 anos, aprendeu com o mestre, alguém a qual foi cheio, foi líder do colégio apostólico, homem que estava indo de lugar em lugar agora, e Deus operando milagres extraordinários, pessoas se convertendo, anunciando a palavra de Deus. Mas aí acontece algo que Deus queria tratar com ele, como nesta noite Deus quer tratar com você nessa live. Deus quer tratar com o seu coração hoje. Ele quer mudar conceitos seus, mudar a realidade sua. Se eu quero viver coisas maiores, eu tenho que ser desconstruído em conceitos que eu firmei, baseado apenas na minha cultura religiosa. Porque a palavra de Deus vai muito mais além do que isso. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus pensamentos e os teus. Os caminhos dele são mais elevados que os nossos caminhos. E Ele quer levar eu e você para viver essa nova realidade. Pedro estava lá, teve uma visão, viu animais que para a cultura judaica eram impuros, e Deus fala com ele, mata e come, e Pedro vai dizer, não, Senhor, como é que eu vou, jamais, eu nunca coloquei coisa comum, impura em minha boca. Sabe por quê? Porque ele tem um conceito religioso, e Deus vai dizer para ele, porque tu chama comum e impuro aquilo que eu purifiquei. Queridos, há coisa que para a gente parece que não tem valor, mas Deus diz para mim e para você, tem valor sim. Há coisas que para nós pode parecer que são desprezíveis, e Deus diz assim, não, para mim é puro e é honroso. Então, queridos, quando você olhar para as pessoas, em nome de Jesus, não importa a aparência, não importa o estado delas, mas olhar para elas, veja ela como alvo do amor de Deus, e que Deus tem para ela, para aquela vida, queridos, o mesmo amor, a mesma intensidade que tem para com sua vida. Então não despreze ninguém, não rejeite ninguém, não abandone ninguém, mas saiba que o Espírito Santo, ele quer levar você a tocar vidas que você jamais imaginaria tocá-las. Foi isso que aconteceu com Pedro. De repente, chegou na porta soldados e alguém enviado por Cornélio. Em Atos capítulo 10 você vai contar essa história. E quando chega lá, que bate na porta, para surpresa de Pedro, quando abre a porta, tem soldados romanos lá. Tem um servo de um centurião,
convidando Pedro para ir à casa dele. Olha só, que havia perseguição dos judeus, perseguição de romanos contra aqueles que eram do caminho. E agora, olha para a surpresa de Pedro, as pessoas mais improváveis que ele poderia achar que poderiam convidá-lo, estavam batendo na porta da casa que ele estava hospedado, dizendo: olha, por favor, se podia nos acompanhar, porque aconteceu algo com o meu Senhor, ele está aguardando você lá. E o Espírito Deus diz para Pedro: Pedro, não tenha medo, vá, porque fui eu que mandei. Sabe o que me chama a atenção? É quando Deus quer desconstruir a gente, Ele vai levar a gente para lugares que a gente não pensou em ir, ter com pessoas que a gente não imaginou estar. E é isso que Deus vai fazer com você. Então, Deus hoje, o Espírito de Deus vai encher você, vai transformar você em outra pessoa. E você vai ver uma nova realidade de vida. Você vai tocar pessoas diferentes do seu contexto. Eu profetizo em nome de Jesus, porque Ele vai surpreender você. Então te prepara, porque Deus vai fazer mudanças significativas aí na sua vida. E Pedro vai. Ao chegar, queridos, na casa de Cornélio estava tudo pronto. A mesa estava posta, convidou os amigos, estava todo mundo lá. Quando Pedro entra em casa, na casa de Cornélio, ele continua na sua construção religiosa, dizendo assim: olha, você sabe que não é digno um judeu estar na casa de um gentil, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem mandou vir, eu tenho que obedecer. Mas é como para ele dizer assim: olha, estou vindo aqui, mas por dentro de mim está uma revolução. A minha mente não casa. Os meus conceitos não casam com a ordem que eu recebi. Na minha mente eu não concebo estar aqui nesse lugar, tendo com vocês, porque a minha cultura religiosa me impede. E aí, mas aí, queridos, aquele que sempre tem razão, que é o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que me convence, que te convence, e ele sempre tem razão. E aí ele vai dizer para Pedro: Pedro, mas eu quero você aqui. Fui eu que enviei você para cá. E aí Pedro olha para aquele homem, Cornélio vai, se prostra diante de Pedro. Pedro olha: se levanta, que eu sou um homem igual a você. Eu não tenho nada, nenhuma divindade em mim, por favor. Mas me diga por que você mandou me chamar. E aí Cornélio vai contar a visão que ele teve. Ele viu um anjo que apareceu diante dele e disse: Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas foram registradas diante de Deus. E eu vim por causa disso. Agora manda buscar Pedro, porque ele tem palavra de vida eterna para você. Olha só que coisa extraordinária. Porque para Cornélio, o Senhor apareceu a ele uma vez, disse para ele uma vez só, uma coisa, deu a ele uma ordem, e ele obedeceu ipsilite. Ele não titubeou. Queridos, Deus falou com ele, e era um cara que ele não conheceu Jesus, ele não tinha intimidade com Deus, mas quando Deus se revelou para ele, ele fez, queridos, de primeira ordem, ele cumpriu tudo aquilo que o Senhor ordenou e mandou buscar Pedro. Pedro, homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Mas o que acontece? A Bíblia diz que o Senhor repete para ele 3 vezes: mata e come, na visão que ele teve dos animais. Isso muitas vezes serve de lição para mim e para você, porque às vezes nós estamos tão igrejados, com tantos conceitos nossos, sabe? E a gente está tão longe daquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas, porque estamos às vezes com ativismo na igreja, estamos fazendo coisas para o Senhor muitas vezes, e há coisas que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo, mas Deus vai nos desconstruir para nos reconstruir da maneira adequada. O Espírito Santo nos mostrar que há sempre algo maior, algo novo, coisas novas que nós não experimentamos e precisamos ser desconstruídos para viver uma nova realidade. E é isso que o Espírito Santo vai fazer com você hoje. Vai desconstruir você, para você atingir vidas e pessoas que estão aguardando, que talvez você tenha dito até no seu coração: nunca eu vou lá, ali eu não vou não, fulano, não, de maneira nenhuma. Mas é lá que Deus vai usar você, é ali que Deus vai transformar aquela realidade, é com essa pessoa, e nesse lugar é onde Deus vai fazer milagres através de você. Você está preparado? Você que tem um chamado, o Espírito Santo hoje vai pegar você e vai derramar essa unção poderosa sobre a sua vida, para você viver essa nova realidade. E ali, para a surpresa de Pedro, Pedro entende quando Cornélio conta a visão, compartilha a visão, que aconteceu lá, que a visão que ele teve. Sabe o que acontece? É que naquele momento Pedro entende e começa a falar de Jesus.
Começa a falar como Deus ungiu Jesus de Nazaré, que como ele veio desfazendo as obras do diabo, como Jesus veio cheio de unção e de poder, a qual foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele começa a falar de Jesus, que o Espírito Santo inunda aquele ambiente, que todos foram cheios do Espírito Santo, e a glória de Deus inunda aquela casa, e está Cornélio, os amigos, e a unção chega, o Espírito Santo chega, e todos são batizados com o Espírito Santo, todos são cheios, e começa a falar em outras línguas, igual aconteceu no dia de Pentecostes. E sabe o que aconteceu? Cornélio foi surpreendido, todos os amigos de Cornélio foram surpreendidos, mas eu tenho a convicção que muito mais surpreso ficou foi Pedro, ver os gentios cheios do Espírito Santo, falando em línguas, cheio da glória de Deus, porque Deus, ele é especialista em fazer coisas extraordinárias que nós não imaginamos, nós não mensuramos, para poder mostrar a glória dele. Queridos, o Espírito Santo dele não pede licença para fazer a obra dele. A questão é, você vai ser essa pessoa que vai, ou você vai passar a bola para outra? Porque ele vai fazer. A questão é, serei eu cooperador com ele? Ou será o meu vizinho cooperador? Ou será a minha esposa cooperadora? Ou será aquela pessoa que está ao seu lado que vai cooperar? Deus, ele conta com você. Se você está nessa live, você tem um chamado. Então Deus está esperando você tomar posição para você dizer assim: Deus, eu quero hoje ser cheio do Espírito Santo e que Ele me transforme numa outra pessoa. Uma pessoa agora não só plena para ser capacitado sobrenaturalmente para realizar curas, milagres, prodígios, maravilhas, mas também uma pessoa que seja guiado por Ti, desconstruído por Ti dos meus conceitos religiosos, para ser alguém verdadeiramente espiritual, para amar sem medida, para cuidar com zelo e para amar a Deus principalmente sobre todas as coisas, para ser esse vento que sopra, que não tem destino certo, cuja agenda é livre. Canta, Nerga Shebinai. A agenda é livre. Canta, Nessa pandemia, Deus cancelou tanta agenda, fez tanta agenda ser cancelada. Deus dizendo para você: eu quero sua agenda livre. E você não entendeu. E você correu de um lado querendo ocupar com outras coisas, procurando atividades para ocupar. Mas o Espírito está querendo tratar com você, para dizer: meu filho, minha filha, eu quero você com agenda livre, para eu, como esse vento, soprar você, enviar você, fazer coisas novas que você não estava acostumado a viver. O cenário mudou. A igreja, Deus está fazendo reforma dentro dela, dentro da reforma. Deus está fazendo mudanças, queridos, significativas. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de desencastelar, chegou o tempo de mudar, chegou o tempo de viver uma nova realidade. Mas para isso, você tem que ser cheio do Espírito Santo, ser guiado por Ele, para viver esses novos tempos que Ele tem para você. Eu comecei, queridos, falando sobre Saul, e agora estou falando sobre Pedro. Mas na verdade estou falando não é nem sobre Saul, nem sobre Pedro, mas sobre a pessoa do Espírito Santo, que muda vidas e muda realidades, que se manifesta e usa a gente e transforma vidas e muda conceitos dentro da gente. É esse Espírito Santo que é tão suave, tão doce, que é Deus conosco. Eu quero dizer para você que Ele é real. Ele é mais real do que a pessoa que está ao seu lado, que você convive todos os dias. Ele está aí e Ele quer conduzir você. Ele quer viver aí com você, compartilhar os sonhos do coração do Pai no seu coração. Então, queridos, é tempo de mudança, é tempo de viver novos tempos, uma nova realidade. E o que é que você está esperando para isso? O que é que está faltando para você simplesmente entregar as suas últimas resistências e dizer para Deus: Deus, eu quero fazer, Espírito Santo, eu estou livre para Ti. Senhor, a partir de agora eu quero abrir mão da minha agenda, que o Senhor faça a minha agenda. Eu quero abrir mão, Senhor, dos meus conceitos, que o Senhor possa, Pai, estipular, ou melhor, firmar dentro de mim os Teus fundamentos. Fundamentos são melhores, muito melhor do que conceitos. Que os fundamentos de Deus estejam aí dentro de você, sabe? Você é um filho de Deus, né? De paternidade, de filiação de Deus. Você precisa entender que Deus é seu Pai, mas entender também que Ele quer mover você, cuidar de você, tocar você, transformar você, enviar você e fazer você pleno nesse chamado.
plenitude, ela só acontece. Só acontece quando o Espírito Santo vem, primeiro. Segundo, quando ele vem, eu me torno inteiro e não parcial. Ministério com Deus. Não estou falando de função, nem de título ou cargo eclesiástico. Estou falando de ministério de vida com Deus. Queridos, só se torna plena quando acontecem esses dois fatores. Primeiro é que ele vem e me enche, me capacita, eu busco dele e dele eu recebo. E segunda coisa é quando eu decido abrir mão das minhas resistências e dizer: Deus, eu estou pronto para tudo, eu vou com tudo, eu quero viver para ti, inteiramente, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É um tempo novo, queridos. Essa palavra vem hoje no meu coração e o Espírito Santo trouxe agora nesse momento. É para você que ele ama, você que ele exorta, você que ele corrige, você que ele cuida, você que ele prepara e envia, porque há uma nova realidade de vida que ele tem para você. Então, queridos, por favor, em nome de Jesus, não deixe de ouvir a sua voz. Não deixe de dar os passos necessários que você precisa dar, porque é necessário você viver essa vida, se é que você quer viver uma vida plena com ele, realizada nele. Quem lançou a mão orado não tem, não pode, é impossível olhar para trás. O Espírito Santo hoje incendeie você aí onde você está, porque a obra que ele começou, certamente ele vai aperfeiçoar. E todas as resistências que têm se levantado na sua vida, porque os obstáculos que têm sido, alguns são que têm construídos ao seu lado. E o Espírito me mostra algumas pessoas que têm vindo resistências ao seu lado. Mas quer dizer que em nome de Jesus, hoje essa resistência eu declaro caída por terra em nome de Jesus. Para você viver toda a inteireza do seu coração para o Senhor. Para você dizer: Senhor, eu estou aqui, Deus, para ir com tudo contigo. Para meu coração arder de paixão por ti. Para eu ser indo nesse ministério, Pai, para cumprir esse chamado poderoso e especial na minha vida. Porque hoje, Senhor, eu quero que o Espírito Santo venha sobre mim e me encha, me capacite e me transforme numa outra pessoa. Quando ele vem, é isso que acontece, para a glória de Deus. Tá, querido? Eu quero orar com você agora neste momento, antes de terminar as considerações finais desta noite. Eu quero orar para o Espírito Santo ativar você aí. Ele vai pegar você aí. Uma pessoa hoje que vai ser curada aí nessa live, tá? Então, você que está aí, receba a sua cura hoje no nome de Jesus, porque aquele que cura está aqui nesta noite, está aí nesta noite. O Espírito de Deus está aqui, ele está aí e vai operar de forma gloriosa. Há pessoa hoje que Deus vai ativar em um ministério profético. Você tem pedido a Deus, tem se movido a Deus, tá? Tanto no natural, mas Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Você vai viver de forma sobrenatural. O Espírito vai ativar isso em você hoje aí. Ele vai fazer você ir muito mais além. Deus também me mostra, vai ampliar a visão de alguém, pessoas que têm tido uma visão limitada da vida, do ministério, e nesse tempo não tem conseguido olhar para cima. Tem olhado para frente e tem visto assim um futuro assim desanimador, um pouco até sombrio. Mas hoje o Espírito está dizendo para você: meu filho, eu vou abrir sua visão, vou ampliar a sua visão, para você ter uma visão da glória dele, uma nova visão de Deus dos céus, que é possível viver um evangelho cheio da glória e do poder de Deus, queridos. É isso que ele tem para mim e para você. Então te prepara, porque ele vai ativar isso em você hoje. Pai, no nome de Jesus, está aqui teus filhos, Pai, eu te apresento eles agora. Pai, essa vida que está aí, Deus, que tem um chamado poderoso, a qual, Pai, foi tão abafado, Pai, que está um grito, Pai amado, dentro desse coração. Mas te peço hoje, Espírito Santo, toca agora, Pai, que toda resistência, Deus, seja quebrada hoje no nome de Jesus, Pai, e que ele priorize o reino de Deus. Que essa pessoa priorize, Pai amado, o chamado de Deus e possa ver um tempo novo cheio da tua graça e da manifestação do teu poder. Toca agora, Espírito, dessa pessoa. Pai, toca agora essa pessoa também, Pai, que está enferma hoje. Traz cura, Pai amado, no nome de Jesus. Eu repreendo, amaldiçoo toda enfermidade sobre esse corpo agora. E em nome de Jesus, toca agora, Espírito Santo. Receba a cura agora, no nome de Jesus. Pai, também, Pai amado, essa pessoa, Deus, que precisa romper, precisa, Pai amado, dar novos passos, viver uma nova realidade. Hoje, Pai amado, eleva essa pessoa hoje, Pai. Pega essa pessoa hoje, Deus. Pai, eu quero romper
rompido agora tudo aquilo que tem prendido ela ao seu passado. No nome de Jesus agora, eu declaro sendo um rompimento agora no reino espiritual. E toda ligadura que havia com o seu passado, eu declaro desligado agora no nome de Jesus. E declaro você livre para cumprir tudo aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre essa vida também, Pai. Essa pessoa, Pai, que tem se movido em Ti. Que, Pai, que é um profeta Teu, Pai, mas tem um chamado poderoso em Ti. Pai, que tem se movido, Pai, mas tem encontrado resistências espirituais no ambiente de convivência dele. Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor, em nome de Jesus, toca essa pessoa agora. Pai, que toda resistência, Pai amado, Pai, o Senhor está simplesmente aprimorando, Deus, esse vaso. O Senhor está trabalhando na vida dessa pessoa, Deus, para fazer um vaso, Pai amado, que escute melhor a Tua voz. Pai, faz que teus filhos hoje fechem a boca, Pai, que pare com a murmuração, pare, Pai amado, com a crítica, Pai, pare em nome de Jesus, Pai. Pai, porque essa situação foi o Senhor que levantou, não foi o diabo, não foi o obstáculo. Deus levantou uma situação na sua vida, meu filho, para você, minha filha, para você ver, para você tomar atitude, para Deus provar o seu coração e para você tomar uma nova direção. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor está dando despertamento espiritual para você. Porque hoje o vento está soprando na sua vida para você dar novos passos, você dar novas atitudes, novo direcionamento do Espírito Santo para você hoje. Deus separou você já há um tempo. O Senhor falou com você e com outra pessoa e disse que estava enviando você, mas você cristalizou, você paralisou, mas hoje Ele está ativando novamente chamada na sua vida. Em nome de Jesus, declaro você sendo enviado pelo Senhor agora. O Espírito tocando você agora para você viver essa nova realidade em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma esse pastor aí em tuas mãos. Esse ministério em tuas mãos, Pai. Faz frutificar. Pai, essa pessoa, Pai, ela veio de fora, Deus. Pai, muito obrigado pela vida dele, Pai amado. Pai, a qual o Senhor trouxe, Pai amado, para este estado. Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora, Pai, o Senhor faça superabundar, faça encher, transbordar, Pai. Pai, porque essa pessoa, Pai, vai ouvir essa mensagem, vai ouvir essa oração, Pai, e aí o ministério vai ser transformado. Pai, um cenário novo o Senhor está estabelecendo para esse ministério, para esse pastor, para a sua família. Um tempo novo, Pai, um fogo de Deus poderoso o Senhor está ativando esse ministério. E ele vai frutificar de forma extraordinária para a glória do Teu nome. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é aquele que enche cada vida aqui presente. Toca agora esse coração, Deus, que estava tão inquieto, pedindo direcionamento, desanimado, Pai, entristecido, dizendo: Deus, eu preciso hoje de uma resposta. Eu diz para ti que hoje a resposta tua é Ele. Para de lutar, para de se debater. Entra no lugar secreto e diz: papai, tu aqui, faz como tu queres fazer, que Ele vai iluminar o teu caminho. Ele vai direcionar os teus passos. E esses obstáculos que tinham se levantado hoje, está caindo por terra no nome de Jesus. E você vai viver plenamente o seu chamado. Mas hoje Ele te arranca desse local depressivo, espiritualmente falando, esse local de inércia, para um local de bênção, de frutificação para a glória do nome dele. Eu quero você hoje, pessoa cheia do Espírito Santo, ativado por Deus, para viver uma nova realidade. Porque o Espírito de Deus veio sobre ti hoje, e você profetizará, e será transformado numa nova pessoa para a glória de Deus. Que Deus te abençoe profundamente, que esse ministério se faça frutificar, e que a partir de hoje, você veja um novo tempo de construção, porque Deus tratou você hoje. Ele removeu obstáculos, ampliou visões, Ele ativou chamados, e a partir de hoje começa uma nova estação para você. Que Deus te abençoe e te conduza de glória em glória, em vitória, porque Ele hoje está avivando o teu chamado. Tá, queridos? Que Deus abençoe, Deus te bendiga, um grande abraço. E até a próxima live, porque Deus vai avivar você e você vai ser um avivador para essa geração. Essa geração está precisando de profetas e você será esse instrumento de Deus poderoso para incendiar, para tocar fogo nessa nação pelo Espírito Santo, para que essa nação seja lavada pela água do Espírito. E você será esse ungido, essa ungida, será esse canal de Deus, esse porta-voz dos céus que vai liberar a palavra e os céus vão se manifestar
e o reino de Deus vai progredir através da unção que o Senhor derramou sobre a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Beijo no coração.